Olá, internautas pensadores! Bem-vindos ao Sublime Filosofia. Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e até que enfim iremos falar sobre o conceito que inspirou o nome deste humilde canal, que agora conta com o Apoia-se, onde você pode contribuir para a manutenção do projeto Sublime Filosofia. Só acessar o link que está na descrição e apoiar essa ideia, ou fazer um Pix com a chave que também está na descrição. Peço o favor de inscrever-se no canal para acompanhar os últimos lançamentos e curtir o vídeo. Muito obrigado! Crítica da Faculdade do Juízo é a obra do filósofo prussiano chamado Immanuel Kant, contribuindo em muito o desenvolvimento da estética filosófica moderna. Nesse livro, o pensador realiza um exame crítico da faculdade humana de sentir prazer, dividindo os ramos da filosofia em epistemologia, ética e estética. A pergunta inicial de Kant é: há condições a priori, ou seja, antes da experiência, para poder julgar algo com base no prazer? Em outras palavras, podemos julgar algo como sendo belo ou feio? O filósofo parte da ideia inicial de que a sensibilidade é a habilidade passiva que o ser humano possui de ser afetado pelas coisas ao nosso redor por meio das sensações, enquanto que o entendimento é a faculdade de produzir pensamentos. Nossa experiência é formada pela síntese dessas duas capacidades em nossa mente, a saber, a sensibilidade é apreendida e ordenada pelo entendimento, produzindo um pensamento ou um julgamento. Se esse julgamento é relacionado a algo que seja belo ou feio, chamamos a isso de julgamento de gosto. Para que possamos fazer o julgamento de gosto, é necessário que o objeto desse julgamento gere em nós uma satisfação ou insatisfação totalmente desinteressada. Isto é, algo deve ser belo em si mesmo, sem interesse. Ou seja, o belo não é um meio para se alcançar um outro fim, mas é simplesmente belo porque é belo, como um fim em si mesmo. Assim, a satisfação ou insatisfação proporcionada não deve estar vinculada a nenhum tipo de utilidade externa, já que a experiência do belo ocorre por meio do sensível e independe de qualquer tipo de interesse. Lembrando que, se tal objeto produz satisfação, ele é belo, e se produz insatisfação, ele é feio. Nas palavras de Kant, o gosto é a faculdade de julgar um objeto ou um modo de representação por uma satisfação ou insatisfação inteiramente independentes do interesse. Ao objeto dessa satisfação chama-se belo. Por isso, segundo o filósofo Kant, o belo é definido como sendo aquilo que agrada universalmente, sem interesse e é fruto da relação entre sujeito e objeto. Ou seja, apesar do belo ser diferente de pessoa para pessoa, já que parte de uma ligação entre o sujeito que contempla e o objeto contemplado, ainda assim algo será belo sempre que agradar a alguém, de forma universal. Por isso definimos algo como sendo belo pela sua capacidade de nos agradar. De acordo com Kant, todo ser humano possui a capacidade de determinar o juízo estético, apesar do belo ser subjetivo na representação de um objeto, já que o juízo de gosto não pode ser demonstrado, pois não há uma regra que force alguém a reconhecer algo como sendo belo. Porém, o prazer pode ser universalmente comunicável, desde que esteja fundamentado em um estado de espírito que seja também universalmente comunicável, a saber, de forma cognitiva. Portanto, o prazer do belo deve possuir a sua base na cognição, ou seja, na união entre imaginação e entendimento, já que definimos beleza como se fosse uma propriedade das coisas. Exemplo, o objeto X é belo. A universalidade dos juízos estéticos é assegurada pelo fato de que todos nós possuímos igualmente a faculdade de julgar, do mesmo modo que somos igualmente seres possuidores de razão. Todos nós sentimos prazer na experiência do belo, porque a beleza se fundamenta na subjetividade necessária ao conhecimento em geral que todos possuem. Se não fosse por isso, não conseguiríamos nos comunicar. Por meio do juízo estético, possuímos a capacidade de produzir um prazer desinteressado e nos fazer compreender o belo existente na natureza. Por isso, o juízo estético é fruto do livre jogo das estruturas cognitivas e da imaginação,
capaz de nos fazer compreender a escrita cifrada por meio da qual a natureza fala conosco em suas belas formas. E o que é o sublime? O primeiro pensador a tratar desse tema foi Edmund Burke, em 1757, em sua obra Uma Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias do Sublime e do Belo, tornando-se uma referência essencial para o desenvolvimento da filosofia estética kantiana e o seu conceito acerca do sublime. Não iremos tratar aqui do conceito de sublime segundo Burke, para focarmos apenas na definição apontada pelo filósofo Kant. Para o pensador prussiano, sublime é o que percebemos por ilimitado e ultrapassa os limites sensoriais. Trata-se de algo que inexiste no objeto, ou seja, é próprio do espírito humano. Por isso, enquanto o belo está ligado às nossas sensações, e algo belo será belo porque agrada aos nossos sentidos, será pela experiência do sublime que podemos ultrapassar as barreiras sensoriais, porque o sublime é essencialmente espírito, pois nos eleva desse mundo e nos abre as portas do suprassensível. Para exemplificar, podemos entender o sublime da seguinte forma. O sublime é aquele momento em que você está tão imerso contemplando uma música que você considera bela, que você acaba se desligando de tudo aquilo que está à sua volta e fica totalmente inserido no universo daquela música, fazendo você transcender os sentimentos que aquela música lhe proporciona, causando até mesmo um arrepio quando você está escutando essa música. Ou seja, o seu espírito se liga completamente à música que você está contemplando, em um momento em que você fica imerso em tudo aquilo que esta música está lhe proporcionando, não só aos seus sentidos, mas também ao seu espírito. Segundo Kant, é no sublime que se mostra a autocrítica da imaginação quando esta se esbarra com a irrepresentabilidade das ideias de infinito, liberdade e totalidade. Quando experimentamos o sublime, o espírito é levado a ir além do entendimento do que é o belo, para dar espaço à razão e à imaginação. Por isso, o sublime não se encontra no sensível, mas sim na relação primordial entre imaginação e racionalidade, já que, no sublime, a imaginação e a razão entram em um duelo que exige desta última a apresentação do não apresentável. Em outras palavras, o sublime é o movimento da imaginação para apresentar as ideias da razão. O sublime revela também a experiência primordial da finitude humana frente às forças da natureza que, por sua própria potência, esmagam o limitado ser humano, além de ultrapassar o ser humano através da infinidade das grandezas incomparáveis, como é o caso da matemática. Enfim, o ser humano passa pelo autorreconhecimento de sua consciência limitada e realiza uma experiência estética da finitude, ou seja, de sua mortalidade. Mas ao desenvolver o sentimento de sublime, o ser humano realiza também, transcendentalmente, a experiência da infinidade, em um sentido transcendental negativo que faz com que o ser humano sinta medo perante a sua impotência diante do absoluto inteligível. Resumindo, segundo Kant, belo é aquilo que agrada por si mesmo, de modo desinteressado, universal e necessário, pois é subjetivo. Porém, o belo não é sublime, mas desperta o sentimento de sublime em nós, devido ao fato de que projetamos no objeto a ideia de sublime que ele fez despertar em nossa imaginação e racionalidade. Pessoal, esse canal é uma iniciativa privada do idealizador. Fornecemos conteúdos de forma gratuita. Porém, agradeceríamos muito se você pudesse contribuir com a manutenção do canal através da chave Pix j.p_rodrigues@hotmail.com. Lembrando que os links das referências estão aqui na descrição. Por favor, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe esse conhecimento e dá aquele like maroto no vídeo. Opiniões e sugestões podem ser apresentadas nos comentários. Muito obrigado a todos e, como diria o filósofo intergaláctico, busque conhecimento.